All right, good morning, everyone. Bom dia. Buen día, my name is Dani, mi nombre es Daniela. Trabajo en el Kansas Student Hub y hoy les vamos a contar un poco sobre qué es una zona regional y los beneficios de estudiar en Kansas. This is Thais. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Thaís, eu tô com a Dani, do Cairns Student Hub. Eu tô morando em Cairns já fazem 7 meses e a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência e de quais são os benefícios de estudar em Cairns. Yeah. Mientras que las otras personas llegan, acá están nuestras redes sociales, Kansas Student Hub, y también pueden escanear el WhatsApp si tienen alguna duda o quisieran como tener ya una cita más personalizada. Ok? A apresentação vai ser entre um pouquinho espanhol, português e inglês, que a gente vai se entendendo. Mas a Dani falou agora que a gente está esperando um pouquinho o pessoal entrar na live. E aí, para aproveitar, acessar o Instagram do Cairns Student Hub, seguir o pessoal. E caso vocês tenham alguma dúvida, tem o QR Code do WhatsApp e vocês podem entrar em contato direto com o Cairns Student Hub. All right, so let's do the next one. All right, vamos a explicar los beneficios de estudiar en una zona regional y que es como experiencia única. Yes. Nós vamos explicar um pouquinho dos benefícios de estudar em uma zona regional e explicar também, contar um pouquinho sobre o Cairns, dessa experiência incrível. Estos son los temas principales. Let's start. To start, what is a regional area? Generally speaking, a regional area is not anything that is not Sydney, Melbourne, and Brisbane. Ok, a definição de uma zona regional é tudo o que não, mesmo que não seja Sydney, Melbourne e Brisbane. Yeah, so you can see there are like other spots, yellow and red one. We're gonna talk about later. But it's really important for you to know that we are getting this information from the main website of the Immigration Home Affairs. So any updates about maybe in the future what is a regional area, we will check there. Então, no mapa, a gente consegue ver alguns pontinhos amarelo e vermelho. Os amarelos são os que são as zonas regionais, e já os em vermelho, que seria Sydney, Melbourne, Brisbane, que são as zonas não regionais. E essas informações a gente consegue tudo pelo site de Home Affairs, que é onde a gente consegue todas as informações através do site de imigração do governo. Ok. Los beneficios generales de estudiar en una zona regional, independientemente cuál sea, es generalmente los costos de vida, el estilo de vida que ofrece esta zona regional, ese sentido de comunidad que se puede generar por lo que son relaciones mucho más conectadas. Descubrir la verdadera Australia, muchas veces en estas grandes ciudades es mucho más una rutina y más busy. So you can... Yeah. Então, os benefícios de estudar em uma zona regional são um custo de vida acessível, um estilo de vida que a gente vê diferença assim, que é mais tranquilo, que se a gente for comparar com as cidades grandes, tem aquela rotina cansativa de trabalho, e aqui, por exemplo, em Cairns, que a gente descobre o que é a verdadeira Austrália, né? De que a gente pode aproveitar mais o tempo, não tem aquele estresse de rotina. Igualmente no hay como esa, hay menor competencia laboral. Igualmente hay beneficios e incentivos específicos por parte del gobierno. Precisamente hacen estos beneficios para no sobrepoblar más las grandes ciudades. Beneficios e incentivos tanto migratorios como educativos, por ejemplo, becas específicas para zonas regionales, para estudiantes internacionales en zonas regionales. E igualmente
oportunidades o caminos para una permanent residence in the future, donde pueden tener más opciones. Então, como mais benefícios, né, em relação à concorrência de busca de empregos, que provavelmente nas cidades grandes realmente vai ser mais difícil, porque é muita concorrência, além dos incentivos e benefícios por parte do governo e das oportunidades para a imigração, caso seja seu plano futuro. Ahora vamos a hablar sobre Cairns. Cairns se encuentra localizado en el estado de Queensland, al norte de Queensland. La capital de Queensland es Brisbane y nosotros nos encontramos al norte. Acá podemos encontrar dos de las grandes maravillas naturales, que son la Gran Barrera de Coral y la selva tropical más antigua del mundo. Cairns es una ciudad tropical, por ende tenemos verano todo el año. Então, um pouquinho sobre Cairns, está localizado no norte da Austrália, e aqui a gente encontra uma das melhores maravilhas, que seria a Grande Barreira de Corais, e uma Rainforest, que é a mais antiga do mundo. Igualmente en Cairns tenemos gran variedad de cursos para los diferentes niveles académicos, desde para aquellos que vienen a estudiar inglés básico o quieren mejorar su inglés antes de realizar estudios más profesionales o específicos. Australia tiene un sistema académico de cursos vocacionales, luego la universidad, ya sea un bachelor o un máster, y en Cairns pueden adquirir o inscribirse a cualquiera de esos cursos. Entre la variedad de cursos que ofrecen están temas, obviamente, de turismo, medicina tropical, agricultura, de la industria de la belleza y el maquillaje, ciencias marinas, claramente por la Gran Barrera, aviación, hotelería y turismo, ingeniería, artes y mucho más. Entonces, es bueno que tengan en claro que pueden comenzar su viaje primero perfeccionando el inglés, pero que hay otras oportunidades educativas para que continúen acá en su proceso de educación. Então, além do curso de inglês, claro, para quem é estudante internacional, para quem visa estudar em uma universidade fora do seu país de origem, aqui em Cairns a gente pode encontrar, além do curso de inglês e cursos vocacionais, a gente encontra nas universidades também uma variedade de cursos, que aí seriam medicina tropical da saúde, agricultura, beleza, ciências marinhas, claro, porque aqui a gente tem a Grande Barreira de Corais, e entre outros muitos cursos que as universidades daqui oferecem. Y como hemos mencionado, por ser zona regional, hay becas exclusivas para los estudiantes internacionales para que estudien tanto en los cursos vocacionales como universitarios. Yo personalmente estuve becada y a diferencia de lo que muchas personas pueden pensar, hay becas que no están directamente relacionadas con un academic records, es más como por el interés y la legitimidad que uno quiera estudiar. Entonces, mi caso, cubrió $15,000 el año, prácticamente me cubrió el curso completo. Entonces, si desean más información sobre ese tipo de becas, opciones, los requisitos, al final vamos a poner nuevamente el WhatsApp para que nos puedan contactar y con mucho gusto brindar la información. Além disso, por conta de ser uma zona regional, o governo oferece bolsa de estudo para os estudantes internacionais também. A Dani estava contando um pouquinho do caso dela, que ela estudou which course? Remedial massage. Oh, massage? Ok. So, ela estudou massagem, remedial massagem, e ela contou que realmente ela teve esse incentivo do governo de ter a bolsa de estudo, e com isso ela conseguiu concluir o curso
e ter uma carreira. Ok, and actually también pueden, mi universidad en Colombia tiene convenio con James University de acá, en Cairns, y igualmente yo estaba becada en Colombia. I had a scholarship in Colombia too, ah, para estudiar acá en Cairns. Entonces también es una forma de mirar si sus universidades tienen convenios internacionales que se puedan aplicar acá. Então, a Dani estava contando um pouquinho da experiência dela também, que ela teve bolsa de estudo na faculdade dela em Colômbia, e com isso, com essa bolsa, ela conseguiu ter a oportunidade de estudar aqui em Cairns, de estudar aqui na Austrália. Ok. ¿Cuáles son esos beneficios específicos de estudiar en Cairns? Claramente los costos de vida, aparte de que tenemos gran variedad de estudios, de ofertas o oportunidades de estudios, también los costos de vida son mucho más económicos que en las grandes ciudades. Temas de acomodación es 44% más económico que Gold Coast. El transporte, claramente como está ubicado Cairns, es estratégicamente las instituciones y acomodaciones y trabajo están localizadas, centralizadas, por ende los estudiantes se les es mucho más fácil movilizarse y ahorran en transporte. Es 25% más económico que Sydney, comparado con Sydney, y aquellos estudiantes que están en el curso vocacional o universitario tienen 50% de descuento en el transporte público. Então, alguns benefícios de morar, viver aqui em Cairns, que seria em relação a gente fez uma comparação com as grandes cidades. Então, é 44% mais econômico do que em Gold Coast em relação a aluguel. Agora, em relação a transporte, 25% mais econômico do que em Sydney. Assim, fica mais fácil de estudantes, que eles podem se locomover e o transporte daqui é super tranquilo. E, além disso, o governo oferece desconto para estudantes universitários e de cursos vocacionais. Então, o estudante ele tem 50% de desconto nos transportes públicos de Cairns. Igualmente en temas de compras para el mercado, para la comida, groceries, es mucho más asequible que, por ejemplo, Melbourne, que es 2%. De temas de pagos de servicios como el pagar el celular o pagar la electricidad, es 32% más económico que Perth. Esto es importante tenerlo en cuenta porque claramente son beneficios adicionales que te puede ofrecer la ciudad y estás obteniendo educación de alta calidad, pero igualmente estás teniendo un balance entre tus estudios, trabajo y pues vida social, ya que los costos de vida son más económicos. Em relação ao supermercado e compras, é 2,6% mais econômico do que em Melbourne. E em relação à eletricidade, celular, etc., em relação à energia elétrica, é 32% mais econômico do que em Perth. Igualmente es importante que sabemos que los estudiantes no vienen solo acá a estudiar y trabajar, también a tener una vida social. Es importante tener en cuenta los costos de salir de vez en cuando, compartir con amigos, con la pareja, comer, tomarse una cervecita. Es mucho más económico acá que, por ejemplo, con Melbourne o Brisbane. Para salir, la cerveza tanto nacional como internacional es 22% más económico que Melbourne y 25% más económico que Brisbane. Entonces, en general speaking, se pueden dar cuenta que hay un gran beneficio económico en cuanto a los costos de vida que como estudiante pueden tener en Cairns. E claro que quando você vem para Cairns, você com certeza vai querer sair para comer em restaurantes, ter uma vida social, né? Então, para sair em restaurantes, ou até quem gosta de beber cerveja, outros drinks, coquetel e everything, é muito mais barato, né, do que em Melbourne e Brisbane, que a gente está comparando das grandes cidades.
Então, para sair, para comer em restaurantes, seria 12% mais econômico do que em Melbourne e 14% mais econômico do que em Brisbane. Já para quem gosta de beber, 22% mais econômico do que em Melbourne e 25% mais econômico do que em Brisbane. All right. Ahora, igualmente, así como hay costos de vida, generalmente son más económicos, también es importante saber qué oportunidades de trabajos tienen los estudiantes, qué industrias están disponibles y donde usualmente los estudiantes que actualmente están acá trabajan. Claramente la industria más popular es la de hotelería y turismo, por ser una ciudad turística, no solo a nivel internacional, sino también a nivel doméstico, local, y por la flexibilidad que esta industria de hotelería y turismo le da a los estudiantes, ya que la mayoría de veces están estudiando en la mañana, la industria que mejor se ajusta al tiempo de los estudiantes es la hotelería y turismo. Então, claro que além dos custos de vidas, né, que a gente comentou, a gente fala sobre um pouquinho das oportunidades de trabalho que Cairns oferece aos estudantes internacionais. O que é mais comum que os estudantes arrumem emprego aqui seria na parte de hotelaria e turismo, porque o estudante, claro, ele tem que estudar, então geralmente é no período da manhã, e aí no período da tarde, que é onde eles têm o tempo livre, que podem usar esse tempo para trabalhar, porque assim tem mais oportunidades, até para praticar o inglês. Então, é a área que tem mais demanda de oportunidades de trabalho para os estudantes. Igualmente dentro de la industria de hotelería y turismo hay diferentes niveles donde se pueden ejercer. Claramente esto va a depender mucho de su nivel de inglés. Sin embargo, directa e indirectamente, este tipo de industria ayuda precisamente a ese proceso y mejoramiento de su nivel de inglés. Pueden iniciar a lo mejor lavando platos, pero pues pueden ir después ir subiendo a tener un mayor contacto con el cliente. Então, dependendo, claro, do seu nível de inglês, por exemplo, no setor de hotelaria e turismo, que é onde os estudantes conseguem arrumar mais oportunidades de emprego, isso depende também muito do seu nível de inglês. Então, para quem chega aqui com inglês básico, provavelmente vai ficar na parte de background, por exemplo, se for arrumar trabalho na cozinha, provavelmente como lavador de louça ou algo que fosse ajudando mais por dentro da cozinha. E aí, se você tem um nível, né, talvez morando aqui com um tempo mais de experiência, você vai I forget the word. Improving the English. Yes. So, é melhor para eles conseguirem outras oportunidades. Então, se você tem um nível de inglês mais avançado, claro que você vai conseguir oportunidade de trabalho trabalhando como garçom ou até na frente do caixa, entre outras oportunidades. Sin embargo, hoy existen otras industrias donde los estudiantes pueden laborar, también dependiendo de su experiencia y del tipo de educación que está recibiendo. Por ejemplo, si están estudiando child care, cuidado de los niños, del infante, pueden también trabajar acá en child care institutions. Temas de salud, pueden haber trabajos tanto directos como indirectos. Por ejemplo, si están estudiando el cuidado del adulto mayor, pueden trabajar en esa industria, temas de cuidado de discapacitados, o por ejemplo, Thais, ella trabaja en la parte de cocina, pero en la industria de community service. Yeah, community service, yes. Individual support. Individual support. Yeah. E igualmente en construcción, agricultura, el tema de belleza, de spas, masajes, es súper popular acá, manicure, e igualmente en ingeniería. Então, dependendo de quais são os seus objetivos e o que você, talvez o seu background do país que você veio, aqui tem oportunidades de trabalho na área da educação, saúde, construção. E como educação, tem a parte de que você pode cuidar das crianças, que seria child care, então você vai na escola, cuida das crianças, então como se fosse um tutor nas escolas.
E, além disso, na área da saúde, no meu caso, por exemplo, eu trabalho na parte da cozinha, mas eu trabalho no residencial de idosos. Então, claro, tem todo um requerimento para você entrar nessa área, mas que é super tranquilo também e é uma boa oportunidade de você, né, conseguir melhorar o seu inglês e além da oportunidade de experiência de trabalho. E além disso, claro, você pode trabalhar na área de construção, agricultura, porque aqui em Cairns realmente é uma área que demanda muito. Na área da beleza, aqui na cidade a gente vê bastante salão de beleza, manicure, massagem, e além da engenharia também. Ahora, a veces nos preguntan para tener una idea, ya hemos hablado de los costos de vida, de las oportunidades laborales y a veces desean saber cuánto es el salario. Es algo relativo porque depende mucho de la industria, de la labor que se realiza. No hay un salario mínimo en general, sino es más dependiendo de las industrias, puede haber diferentes salarios mínimos. Antes de hablar un poco más de eso, es importante tener en cuenta que actualmente los estudiantes pueden trabajar ilimitadamente, no hay una limitante de horas. Esto fue a raíz del COVID que hicieron este cambio. Sin embargo, para aquellos que van a venir o que ya están acá, sin embargo, a partir del 1 de julio, va a haber nuevamente la restricción de horas, que son 48 horas en quincenales. Digamos, es importante tenerlo en cuenta y es por eso tan relevante saber los costos de vida de la ciudad a la que desean ir a estudiar, porque al tener este limitante de horas, los costos de vida van a influir. Então, além de falar um pouquinho sobre os benefícios, né, das oportunidades de trabalho, o que a gente leva em consideração também é o custo de vida, em relação, claro, à quantidade de horas que você vai trabalhar. Até o dia 30 de junho, os estudantes eles podem trabalhar ilimitado, então não tem uma restrição de horas, e isso foi por conta do Covid, na época, né, de 3 anos atrás, o governo teve essa mudança, só que agora, a partir do dia 1º de julho, terá uma restrição onde os estudantes poderão trabalhar apenas 48 horas quinzenais. E isso tudo está relacionado, claro, com o governo australiano e que é regrado, e se o estudante ele realmente não cumprir, terá problemas com o visto também. Ok, entonces, y para el tema del salario, como les mencionaba, depende de la industria, puede haber un mínimo. En Australia hay algo que se llama el Mother Hour, que es el documento, por llamarlo, donde se dice, se establece dependiendo la industria y el nivel de experiencia y el nivel de responsabilidades, cuánto sería el mínimo por hora en ese trabajo. También depende el tipo de contrato que uno tenga. Si no llegase a haber un hour para ese tipo de trabajo, sí hay un mínimo nacional que es alrededor de $22. Sin embargo, es para trabajos que no están como tal aún clasificados y son muy pocos los que están clasificados, pero sí va a ser, o sea, no van a ganar menos de $22 y punto. Más, no recuerdo el dato exacto. Al menos que sean menores de 21 años o que sea parte de sus prácticas educativas ou laborais. Então, em relação ao salário, o salário aqui ele segue uma base de um salário mínimo. Então, dependendo da sua experiência, dependendo do seu nível de inglês ou dependendo da área que você está atuando no trabalho, existe um salário mínimo que é obrigatório da empresa pagar para o estudante ou para o funcionário. No depende el nivel de inglés, depende más es el nivel de responsabilidades
y de la industria en la que se estén ejerciendo. No sé si was something else that you haven't could translate? No. Yeah, Okay, all good. yeah. Okay. So, es muy difícil saber los mínimos de cada industria. Entonces, como ejemplo, tenemos acá el restaurante, el hour de un restaurante para nivel 2 para un adulto, porque si es menor, o sea, si es junior rate es diferente. Con un contrato casual, el tiempo normal de lunes a viernes en horas normales es de $28.46 por hora. Pero si ya son fines de semana, ese rate aumenta. Y si se dan cuenta, si comparamos con la industria de la comida rápida, ya no es nivel 2, sino nivel 1, igualmente para adulto en un contrato casual. Los rates son diferentes e inclusive los public holidays, los días festivos, feriados, también tienen un rate diferente. Então, só como um exemplo, então dependendo do nível da sua responsabilidade dentro do restaurante, aqui a gente está usando como base para um adulto, alguém maior, 22 years, I think so. more than 22. Yes. Então, se você tem mais de 22 anos, porque se você é júnior de 21 para baixo, é outra taxa que o governo utiliza para o salário dos funcionários. Então, nesse caso, se você está trabalhando em restaurante como garçom, garçonete, tem um mínimo por hora de segunda a sexta, que seria por volta de $28, e aos finais de semana é uma taxa diferente, que seria por volta de $34. Agora, se você tem uma oportunidade de trabalhar em fast food, e aí a gente está usando também o caso do adulto acima de 22 anos, então o salário, né, base de segunda a sexta seria de $29 por hora. Finais de semana, $35 por hora. E além disso, os feriados, que geralmente, né, pagam $58 por hora. Esta información cada año desde 1 de julio, usualmente los salarios aumentan. La mejor forma de mirar es por medio del Fair Work Ombudsman, que es como donde está la información, e igualmente donde pueden encontrar una calculadora, una herramienta, una calculadora para mirar, dependiendo el caso de cada uno, cuánto debería ganar dependiendo de la industria y las labores que realice. Então, esses salários a gente pode encontrar no Fair Work, o site do governo tem uma calculadora que você pode, né, ver o quanto é o mínimo que você tem que ganhar. E esse salário, ele é atualizado todo ano, no dia 1º de julho de cada ano, que aí seria quando fecha o ano financial year. Yes, Yeah. el año fiscal. Yeah, o ano fiscal. Ahora, también es importante que conozcan el estilo de vida que KENS les ofrece. Claramente la idea es que tengan claridad de qué esperan cuando lleguen, de saber si KENS es el destino para ustedes. KENS es una zona tropical. Como mencionábamos antes, tiene verano todo el año. Eso pues influye claramente el clima, la ropa. No tienen que invertir gran cantidad de dinero en ropa de invierno. No se utiliza mucho, digamos, la dryer para secar la ropa porque se seca muy rápido, no requieren de traer muchas cosas. Es una ciudad culturalmente diversa, no simplemente conocen australianos, sino tienen gente de todas las partes del mundo y eso enriquece su experiencia acá porque hay mayor conexión con las personas. En las grandes ciudades cada quien está
en su corre-corre, en su mundo, pero acá es más posible hacer esa conexión y tener ese intercambio cultural, a pesar de que pues uno piensa que solo va a encontrar australianos, pero no. Então, falando um pouquinho sobre o estilo de vida aqui em Cairns, é uma cidade culturalmente diversa. Então, alguns benefícios também em relação ao que a gente tinha comentado sobre o custo de vida em relação à energia elétrica. Por aqui ser um clima tropical, verão praticamente o ano todo. A gente não é necessário que use a secadora, então que já ajuda um pouquinho para economizar. Então as roupas secam muito rápido aqui, e além disso também, como clima tropical, não precisa ficar trazendo, né, comprando muitas roupas de frio, blusa, casaco, porque aí é uma coisa a mais também para trazer na mala, e para você ficar lavando e ter um tempo para secar, então realmente isso não é necessário. E além disso, fora como aqui é uma zona regional, fora daquela rotina cansativa, estressante, aqui a gente consegue ter um pouco mais de contato com as pessoas. E assim, não só realmente australianos, mas pessoas do mundo inteiro. E o que dá a oportunidade também de você praticar o seu inglês e conhecer culturas diferentes. Além disso, Cairns oferece muitas oportunidades de atividades ao ar livre. Aqui a gente tem a Esplanada, que é um lugar muito gostoso, tem uma piscina que o pessoal aproveita muito, praticamente todos os dias está lotado, e é muito gostoso de passar a tarde e passar o final de semana lá. Sí, hay diferentes, como decía, ¿sabes? Actividades que son con conexión de la naturaleza y que no requieren de mayor presupuesto y que ayudan a aportarte esa tranquilidad de tu estilo de vida mientras trabajas y estudias. Igualmente hay como accesibilidad internacional, tenemos un aeropuerto internacional donde también pueden tener la oportunidad de viajar a Asia, seguir conociendo y pues también, como les mencionábamos antes, que es multicultural, tiene atracciones a nivel mundial como es la Gran Barrera. Y pues la suma de todo esto te permite tener un estilo de vida un poco más balanceado, tranquilo, estás estudiando, estás laborando, trabajos que te ayudan a mejorar tu inglés, alcanzar esas metas que tienes. Los costos de vida son más económicos y por ende tienes como también ese beneficio de poder tener un mejor equilibrio de vida. Otra cosa importante es que es comparado en general speaking con Latinoamérica. Yo originalmente soy de Colombia, es mucho más seguro y eso también te da tranquilidad y te ayuda a ese equilibrio de vida y pues a tener un mejor equilibrio de vida es una mejor calidad de vida. Então, falando um pouquinho das atividades que a gente tem aqui, a gente tem atividades internacionalmente, né, mundiais. Então, além, claro, se você quer realmente conhecer um pouquinho da Austrália, barreira de corais, mas além disso, se o estudante não quer ter essa experiência, às vezes quer ter mais para curtir, tem muitas oportunidades de atividades aqui ao ar livre. E aqui perto de Cairns mesmo, aqui mesmo na cidade. E falando um pouquinho também de estilo de vida, é muito mais tranquilo, parece que você tá na praia todos os dias, não tem aquela sensação estressante de estar nas grandes cidades, de estar na correria e estresse. E, além disso, de ser uma cidade muito segura. Então, você pode andar tranquilo na rua, mesmo à noite, o pessoal gosta de ir em festas, então é tranquilo, é seguro, tem sempre policiais na rua, e qualquer atividade que você queira fazer, é possível fazer aqui em Cairns. All right. Anteriormente hemos dicho que las zonas regionales es cualquier cosa que no sea ni Melbourne, Sydney o Brisbane, pero igualmente hay diferentes categorías regionales. Antes de especificar un poco en ese tema, es importante
que tengan en cuenta que para temas migratorios siempre deben adquirir un advice, un consejo directamente de un agente migratorio. Acá no somos agentes migratorios, simplemente estamos dando como información general que inclusive pueden encontrar en la página del Home Affairs, ya que esto puede cambiar con el tiempo, pero para que tengan un poco de una idea en general, las zonas regionales se pueden clasificar y depende de esa clasificación, pueden tener beneficios adicionales. Então, como havíamos explicado um pouquinho sobre zona regional, que é tudo exceto Sydney, Melbourne, Brisbane, assim como a gente pode ver no mapa. Mas o que é importante frisar é que nós, aqui, Cairns Student Hub, não é um agente de imigração. O Cairns Student Hub está aqui para dar suporte para os estudantes. E as informações, né, que a gente pegou sobre zona regional também pode ser encontrado no Home Affairs, mas o que é ideal, se você quer realmente migrar aqui para a Austrália, é bom que você encontre realmente um agente de imigração. Entonces, Cairns es una zona regional categoría 3, por ende tiene mayores beneficios que la categoría 2. Por ejemplo, categoría 2 es Gold Coast. Cairns tiene mayores beneficios como prioridades en temas de listados de visas. Para aquellos que estudian en la universidad pueden aplicar a una postgraduate y esa postgraduate puede ser de mayor tiempo y en ese tiempo pueden quedarse y trabajar full time. Hay agreements, acuerdos específicos para ciertas profesiones donde hay flexibilidades para poder hacer un camino migratorio. Claramente todo esto depende de la industria, de la profesión, de la experiencia, pero hay la oportunidad a diferencia de otras ciudades. Entonces, es siempre bueno hablar con un agente migratorio para ya ver especificamente cómo esas oportunidades aplican en cada caso. Então, como a Dani falou, o Cairns está listado na categoria 3, onde você pode ter mais oportunidades do que, por exemplo, em Gold Coast. Então, aqui em Cairns, numa zona regional, você tem mais oportunidades caso você queira, né, seguir carreira aqui em Cairns, por exemplo. Então, se você tem uma bolsa de estudo, você pode aplicar para depois. Basicamente, você tem 4 anos que você pode aplicar, né, como uma pós-graduação, e depois disso, aplicando talvez mais 2 anos, você tem a oportunidade de trabalhar a tempo integral. E isso tudo, claro, depende do seu background, de onde você veio, de quais são suas experiências, de quais são seus estudos, mas o que é ideal sempre é procurar um agente de imigração que vai fazer todo o plano, né, que for acessível para você e que está de acordo com a sua carreira, do que você realmente quer. Finalmente, otro beneficio adicional de estudiar en Cairns como estudiante internacional es que hay un espacio físico donde pueden adquirir apoyo como estudiantes internacionales. Se llama el Cairns Student Hub, donde yo trabajo y te ofrecemos servicios gratuitos para los estudiantes en temas para que cuando lleguen se puedan como acomodar en temas de acomodación, de búsqueda de empleo, de actividades. Então, outra oportunidade, outro benefício aqui de Cairns é o Cairns Student Hub, onde a Dani, né, está representando, que ela trabalha aqui. Então, aqui, os estudantes têm todo o apoio de quando eles chegam, se eles estão procurando acomodação ou de procurar trabalho, até ajuda em fazer o currículo, o TFN, que é como se fosse um CPF aqui da Austrália. Então, o Cairns Student Hub pode ajudar todos os estudantes. E, além disso, de atividades que os estudantes podem adquirir aqui também. Sí. Igualmente ayudamos con temas de empleabilidad, ya lo mencionamos.
tenemos convenios con organizaciones externas como agentes migratorios, precisamente para apoyar en todas esas necesidades que el estudiante internacional requiere. Então, além da ajuda de todos, né, que a Caring Student Hub pode ajudar todos os estudantes, de atividades, de apoios, né, como comentei antes, de acomodação, busca de trabalhos também e tudo mais. Então, o Caring Student Hub está aqui para ajudar todos os estudantes. All right. Muchas gracias. Nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales. Esperamos que todo haya sido claro e informativo. E muitas gracias. Muito obrigada, pessoal, por ter participado. A gente está deixando aqui o contato do Caring Student Hub, como WhatsApp, Facebook e Instagram. Para caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato. Obrigada por participarem. Thank you. Obrigado. Bye, bye. Bye, bye.